Prontinho. Professor, a palavra está com o senhor. Muito bem, senhores. Eu vou pedir para vocês deixarem o vídeo aberto, o microfone desligado. E aí, quando você for fazer alguma pergunta, lembra da mãozinha aqui, né? Aí eu sei que você quer fazer pergunta, aí você abre o microfone, só para não ficar dando eco. Outra coisa, não sei se vocês estão me ouvindo bem, me vendo, tá tudo certinho, né? Perfeitamente, tá? Eu só estou Ainda fechado que eu tô estou com em outra aquela, sala. ainda tô com aquela gripe brava, tossindo, então vamos aqui até quando der. Eu vou bebendo uma aguinha, um cafezinho aqui, ó, para nós continuarmos. Eu compartilhei com o Tiago uma pasta lá dessa disciplina, tá? Aí ele vai compartilhando com vocês também. Fica sempre atento que eu vou colocando material lá. Coloquei os slides, algum material, os vídeos também. Vocês podem acessar. Aí ele manda o link, né, dos vídeos para vocês. Muito bem, a gente vai continuar aquela questão histórica, né, da linguística, desses vários momentos e tentar fazer aquela aplicação para a exegese. Então, a história, né, da linguística, a gente foi verificando desde a antiguidade clássica, da Idade Média e depois no transforma história, foi influenciando a forma como a gente. Deixa eu só desligar. Tem alguém com o fone ainda no. Eu já desliguei o som dele. Então, a gente viu algumas questões sobre a história da língua, né, e como essa história da língua também influenciou, até hoje influencia como as pessoas fazem análise exegética, essas heranças que temos até da reforma e depois do pós-reforma. E aí fomos chegando até aqui, né, falamos de Saussure, de alguns autores aí do nascimento da linguística com Saussure, falamos lá do Benveniste, vamos repetindo algumas coisas e deixei o texto, os vídeos, não sei se vocês assistiram, do Fiorin falando da teoria da enunciação, né, que é fantástico, aqueles vídeos dele. São 5 vídeos, um pequeno curso que ele deu ali na Cultura e está disponível no YouTube. Eu mandei os links para vocês, depois se não assistiu, dá uma assistida lá. Então a gente vai falando historicamente e voltando à medida da necessidade, tá? Você não teve muito contato com a linguística? Aconselho este livro aqui, do Van Hooser. Há um significado nesse texto. É um livro bem denso, não é muito fácil de ler, tem 660 e tantas páginas, mas é brilhante, tá? Não sei se a Editora Vida ainda publica, deve publicar. Há um significado nesse texto. Não publica mais? Se não publica mais, acha aí navegando, você acha no PDF. A editora Thomas Nelson publicou recentemente um dele também de hermenêutica, tá? Hermenêutica pura e simples do Van Hooser. Esse aqui, para essa matéria, seria esse livro aqui, ó, tá? Aqui dá conta de tudo que a gente precisa falar sobre linguística e exegese. E ele tem uma proposta final, ele vai chamar de hermenêutica da realidade, né? Hermenêutica realista. E a proposta é que toda leitura, tanto bíblica quanto não bíblica, deve levar em conta a pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele propõe uma hermenêutica trinitária. Eu deixei lá para vocês, nesses arquivos, um trecho lá do Van Hooser, deixa eu ver, deixei lá.
Eu deixei as primeiras páginas, depois da página 20 até 44, que ele vai tratar de algumas questões. Mas se não publicar, depois a gente vê como é que faz para vocês terem. É um livro que ele vai abranger desde a história antiga da linguística até a atualidade, né? Na história da linguística, há movimentos interessantes que foram as diferentes escolas nos diferentes países que foram se formando. E há uma curiosidade de que muitas vezes essas escolas linguísticas não tinham contato entre elas, né? Mesmo por causa da Guerra Fria, ou até da Primeira e Segunda Guerra. Eles foram construindo uma teoria linguística sem ter contato entre eles, e, curiosamente, muitas das conclusões que eles chegaram foram muito parecidas, mesmo sem ter contato. Algumas, lógico, diferentes, mas muitas teorias são muito parecidas, mesmo sem contato, né? Mostrando que a linguística é uma ciência, né? É nova ciência. Eu falei para vocês também, se quiserem entender um pouquinho de linguística de uma forma mais didática e mais simples, o livro do Fiorin, Linguística, o que é isso? Essa editora Contexto e editora Parábola tem muita coisa na área de linguística, tá? Mas esse aqui é uma introdução. Aí, o Marcos Davi já tem lá. Mas não deixa na estante, não, ó. Tem que ler e anotar, igual eu faço aqui. É um livro bem simples, assim, para entender linguística. E os manuais de linguística da Contexto também, acho que eu já mostrei. São vários volumes esse aqui. Você vai podendo entender. Então, a escola de Praga, né? Que esses nomes impronunciáveis, tá? Ajudou, por exemplo, na própria análise da poesia hebraica. Lembra que a gente estava estudando poesia hebraica, falando da Adele Berlin? Ela usou o Jacobson aqui, ó. Linguística e comunicação também não, essa aqui é da Cultrix. Não sei se publica ainda, não. Depois vocês veem com o pessoal, o Anderson tem um sebo, né? Ele manda para vocês uma coisa. Roman Jacobson, Linguística e Sim, Comunicação. eu tenho ainda um exemplar à venda desse, tá? Aí, ó. Vale a pena, hein? Do Van Último. Hooser, né? Tá esgotado, ele não é mais publicado. Então, enquanto o Saussure estava discutindo algumas questões, a gente lembra que ele morreu, na verdade, sem publicar, os alunos dele que publicaram, né, o material, mas tem mais de 10 mil anotações dele, e ainda é um autor que se estuda. Também tem esse aqui, ó, Saussure, também da Contexto, Invenção da Linguística. Enquanto ele estava fazendo, né, as teorias, e essas teorias são chamadas hoje mais estruturalistas, porque depois vai ter o pós-estruturalismo, que vai complicar um pouquinho a linguística dentro da exegese, tá? Mas o que a gente tem que ver quando estuda essas escolas e a própria exegese é o que elas trazem de contribuição importante para a nossa análise exegética, e o que a gente tem que tomar cuidado também dentro dessas teorias, porque muitas vezes elas acabam fazendo uma espécie de desconstrução, né, e questionamento a respeito da própria análise linguística. Então, a Escola de Praga. Do outro lado, temos a Escola de Copenhague, que é a chamada glossemática, desse autor impronunciável também, alguma coisa como Rejanslev. Então, em português, a Perspectiva publicou esse aqui, que é
Ensaios Linguísticos e publicou esse aqui, Prolegômenos a uma Teoria da Linguagem, que é a própria teoria da linguagem dele, tá? Que vai ainda estar numa questão estruturalista e saindo um pouquinho do estruturalismo. Lá em Londres começa uma outra escola, né, que vai seguir um pouquinho o estruturalismo e saindo, tentando se libertar do Saussure, que vai ser importante também nessas teorias da linguagem. O Franz Boas, não sei se vocês conhecem, ele está muito ligado aos estudos antropológicos. Isso foi muito importante também. Tem esse livro dele aqui, que é fácil de achar em sebo. Acho que não publica mais, mas em sebo você acha fácil. Antropologia cultural. Isso ajudou a desligar um pouquinho do eurocentrismo, tá? Porque ele começou a estudar linguagem em outras línguas, e até de línguas que eram pouco familiares. Aqui eu coloquei uma citação do não, aqui está em algum lugar aqui. O Wedgwood, ele faz um histórico da linguística e da semântica também. Mas o Franz Boas, ele foi estudar antropologia, né, a língua dentro de uma perspectiva antropológica, e de línguas que não eram muito conhecidas. Porque qual era a visão mais eurocêntrica? De que as línguas indígenas, por exemplo, eram línguas mais simples, porque os povos indígenas não teriam uma cultura, né, avançada como na Europa, como entre os gregos e romanos. Então esperava-se que as línguas indígenas ou línguas não civilizadas elas fossem mais simples, ainda numa visão meio russoniana, né, do Jacques Rousseau, de que a linguagem anterior, né, ou tem aquela história do mito do bom indígena e também do mito de que o homem, sem a influência problemática da civilização, ele era mais puro, mais simples e uma linguagem mais simples. Foi um desastre, porque se descobriu que as línguas indígenas são ultra complexas. Ultra complexas. Eu tenho um manual aqui de Tupi-Guarani, não sei se a gente tem. Tem aqui, ó. Vocês devem conhecer esse aqui. Tupi-Guarani. Não é tudo Tupi-Guarani. Também não é difícil achar, não, no sebo. E a livraria do Senado, você acha lá também o dicionário Tupi-Guarani. Está na outra parte da casa. Esse aqui você acha que é Eduardo Almeida Navarro. Cara, é a língua ultra complexa, né? Inclusive muitas coisas parecidas com o hebraico, na questão do aspecto, das formas causativas do verbo. Lembra que a gente vê lá no rifil, né? No piel, que é a ideia do factitivo, do causativo, também tem aqui no Tupi-Guarani, né? Ele coloca inclusive textos e lendas. Então, o Boas mostrou que esse eurocentrismo, essa ideia da superioridade do mais novo, né, do mais evoluído, não funcionava muito bem, não, né? Então, ele não estava muito preocupado com a questão de formar uma teoria
mas ele fazer um princípio para análise dessas línguas que não eram muito familiares. E aí vai se descobrindo a importância, né, da visão de que também a Bíblia tem um texto bem complexo, embora antigo. As categorias, por exemplo, do hebraico, das línguas semíticas, eram estudadas como inferiores. A própria teoria crítica do Wellhausen era uma teoria antissemita, porque ela entendia que os hebreus não poderiam ter uma gramática avançada, uma poesia avançada, porque eram povos inferiores. E que somente posteriormente, né, aquela visão greco-romana, depois emprestada lá para uma estrutura alemã, do homem do bigodinho lá, né? Até as teorias arianas, que influenciaram na teologia, inclusive do Wellhausen, né? Que dizia que não poderia, Moisés não poderia ter escrito o Pentateuco, e nem os Salmos e todas aquelas literaturas da Bíblia poderiam ser tão avançadas, porque os hebreus não seriam capazes de ter uma produção literária tão avançada. Espera um pouquinho. Vocês sabem que alguns arqueólogos, principalmente americanos e ingleses, demoraram para afirmar que o Egito seria um povo avançado, né? E que alguns povos núbios, por exemplo, seriam avançados, porque eles achavam que esses povos negros não poderiam ter um avanço tão grande. Então, principalmente os achados na Núbia, na Etiópia, né? Eles entendiam que eram ou vassalos ali do Egito, né? Porque não dava para negar muito o Egito. E houve muito preconceito até na descrição de quem eram os egípcios. Só que a palavra egípcia para o país é Kemet, né? Kemet, você pode traduzir como terra negra, terra preta, ou como povo preto, povo negro, né? Eles não eram brancos. Por causa de alguns desenhos que foram desgastando, parecia que eram brancos, né? Mas as próprias múmias mostram um fenótipo negro, né? O Akhenaton, por exemplo, tem aquele fenótipo mais negro. Até um caso interessante que o busto de Nefertiti, que era a esposa do Akhenaton, Amenófis IV, o Hitler meio que roubou do Egito lá e levou para o Museu de Berlim, porque ela tinha uma aparência que ele achava que era mais ariana, mas é porque tinha se desgastado a estátua lá de Nefertiti, né? Há todo esse preconceito que acabou virando também um preconceito linguístico, interferiu também na exegese. Estudar o grego no Testamento foi mais ativo, porque o grego era uma língua dentro da estrutura do pensamento ocidental, né? Mas até hoje a gente tem dificuldade em estudar a literatura semítica por causa de todo esse preconceito que ainda há com a escritura. Então, o Boas ajudou nessa questão antropológica para desmistificar esse eurocentrismo aí. Essa foto dele tá aí a reconstruir, mas é esse cara aqui meio doidão. Transpoa. Sempre tem uma foto meio dele, meio doidão, assim. O Sapiro, chamado também na escola Whorf Sapir, ele começou a fazer também uma unificação dos estudos linguísticos com os estudos antropológicos. Isso vai ser chamado de estruturalismo americano, tá? Então, enquanto
se estudava na Europa dentro de um estruturalismo também, aqui nós vamos ter esse estruturalismo americano. Depois o Bloomfield, né, com abordagem behaviorista, vocês devem conhecer a ideia do comportamento, né, a língua como um comportamento. E aí aqui há um problema de que vai começar -se a questionar qualquer referência mental ou conceitual da língua. Porque, na verdade, a língua ela é aprendida pelo comportamento, pela repetição através de outras pessoas, né? A referência não pode ser uma categoria mental ou conceitual, como queriam lá os gregos, como Aristóteles, os estoicos, e o próprio Platão, né? Lembra que a gente viu aquela ideia grega de que havia um conceito anterior, antes da fala, esse conceito formava, esse conceito mais abstrato formava o panfêmata, né? Uma espécie de conceito universal para depois se transformar em linguagem. Então esse pessoal está saindo de questões mais metafísicas para questões mais empíricas, né? Eles querem, então, analisar a língua de uma forma, segundo eles, mais objetiva. Então, que, na verdade, se tem um estímulo, né, uma entrada, e se tem uma resposta, né, um input e um output. Não existe lá um cérebro, uma língua lá dentro, né, de conceitos mentais, de categorias mentais. Depois vai ser questionado isso por Chomsky, que é justamente o próximo aí, né? Só um alerta, o Chomsky tem um engajamento muito político, mais de esquerda, tal, muito ativista. Então, essa parte política dele, você deixa um pouco de lado, mas a parte linguística é interessante. O Chomsky, acho que morreu a mulher dele, ele casou com uma brasileira. Curiosamente, ele veio se tratar no SUS, para não pagar lá as contas absurdas dos hospitais americanos, né? E foi dito que o Chomsky tinha morrido aqui no Brasil. Anunciaram a morte do Chomsky. Mas foi curioso, porque ele não tinha morrido. Ele estava no hospital porque como tinha esposa brasileira, eu acho que a esposa brasileira, não sei, deve ser porque ele veio se tratar aqui no SUS, para não pagar. Aí eu fiquei pensando, cara, um dos caras mais famosos da linguística, da história da linguística, não consegue pagar o hospital dos Estados Unidos, né? Tem que vir no Brasil, usar o sistema do Brasil, porque não consegue pagar lá. Falei, deve ser bem caro mesmo. Um dos maiores linguistas de todos os tempos, não consegue pagar a saúde lá americana. Isso é só uma curiosidade, tá? Depois você põe na internet aí, anunciaram a morte de Noam Chomsky, mas ele não tinha morrido, não. Já está bem velhinho, né? Então, o interessante do Chomsky é que ele também é matemático, né? Então, ele uniu o pensamento da linguística com o pensamento matemático, porque ele quis achar esses padrões estruturais aqui, ó, né? Dentro de todas as línguas. Então, é chamado de gerativismo transformacional, e está associado à gramática generativa. Ele tem a ideia de que há uma capacidade inata no ser humano que permite a linguagem.
Ou seja, ao contrário do que os behavioristas queriam, né? Ele diz que já existe como se fosse um software, né? Prévio no ser humano para que o capacita a falar, né? Porque a linguagem é uma característica unicamente humana. Os animais eles podem até se comunicar, mas eles não têm linguagem. O ser humano, além de ter a linguagem, ele ainda tem a capacidade de refletir sobre a própria língua. Então, os animais não conseguem nem a própria estrutura da linguagem, muito menos refletir a própria língua, né? Já ensinaram animais, por exemplo, gorilas a usar a linguagem de sinais, mas eles não conseguem se comunicar. Conseguem se comunicar, mas não conseguem falar, né? Não tem um diálogo com a pessoa como a gente tem. Que seria uma coisa até muito simples. Uma criança humana tem uma linguagem. Então, um chimpanzé, um gorila, mesmo aprendendo a língua de sinais, não consegue ter uma linguagem estruturada como o ser humano. Então, a gramática gerativa transformacional, ela ajudou, inclusive, nessa estruturação aqui, que também é feita, por exemplo, por alguns programas de computador e alguns textos de exegese. Eu acho, cadê? Não sei se está aqui. Aquele. Como é que é o nome? Tem do Antigo Testamento e do Novo Testamento. É no Novo Testamento que tem essa estruturação em forma de gráfico, né? Do Carlos Oswaldo Pinto, Introdução à Exegese do Novo Testamento. Não sei se está aqui. E também do Lázaro, Gramática Sintática no Novo Testamento Grego, é um texto antigão que também não publica mais. Não sei se eu vou achar aqui, não. Mas eles fazem essa estrutura justamente baseado nesse tipo de gramática generativa, né? Dá para mostrar aqui para vocês depois. Tem no software do Logos lá. Você consegue dividir todo o Novo Testamento dentro de uma estrutura, né? Tem a sentença maior, depois tem o sujeito, o verbo, objeto, né? Você vai fazendo essa estruturação para entender o pensamento do autor. Vai ser usada uma espécie de hierarquia, então, chamada hierarquia de Chomsky, da gramática generativa, e é usado alguns manuais de exegese, que eu não estou conseguindo achar, devia ter separado aí, eu não estou achando. Achei aqui, ó. Peraí. Sem inglês. Biblical Greek Exegesis. Não quer ver? Aqui, ó. Não sei se vocês já viram esse tipo de estruturação. Pega um texto e vai fazendo esse tipo de estruturação, assim, né? Então ele conseguiu ver isso para toda a língua ter uma estrutura sintática, por exemplo, semelhante, né? Pode inverter a ordem e tal, mas vai ter essa estrutura sintática. Então é usado na gramática. Eu não sei se não tem bibliografia, não. Então, mas ele tem vários textos assim que ele vai ensinando você a fazer a. E tem do Carlos Oswaldo Pinto também, que é de exegese do Novo Testamento, pela editora Vida Nova, tá? Então ele vai seguir
quer dizer que essa parte da gramática gerativa transformacional ajudou também na teologia, na análise exegética, usado para o Novo Testamento, também para o Antigo. Então, ele pegou essas qualidades, né, essas categorias matemáticas do fenômeno da linguagem e vem com uma crítica ao behaviorismo, né, porque, como a gente viu ali, o behaviorismo entende que a linguagem é só uma repetição, né, de aprendizado, de comportamento, e ele vê como uma propriedade inata do cérebro, da mente dos humanos. E aí vai contribuir na parte da psicologia cognitiva, nessa parte das ciências humanas. Como eu falei, ele tem as posições mais políticas à esquerda, então para nós nos interessa só a parte linguística do Chomsky. Fala, Anderson. Ó, professor, essa estrutura exegética que o senhor estava falando, se eu não me engano, é igual a que está nesse livro aqui, do Exegese do Novo Testamento, do John Grimes. Acho que é esse que fala o nome dele, ó. Vê só. Tem também nele, eu tenho ele aqui também. É semelhante a essa aqui, né? Essa aí mesmo. Eu tenho ele aqui também. Só Esse isso livro é mesmo. muito bom, viu? Esse livro é muito bom. Pode mostrar de novo aí. É do Um dos Graham melhores Young. que eu já li. É. Um dos melhores. Ele é simplesinho, né? Mas É. ele tem aqui também o do exegese do poeta aqui, ó. Ele tem uma síntese muito bem elaborada, né? Sobre exegese. Ele tem também, ó. Agora que eu lembrei. E tem Agora, o do Manuel também, que é esse aqui, ó. Esse eu tenho também. Eu tenho um livro dele muito difícil de achar também, ô, professor. Esse aqui quase ninguém conhece, porque é antigo e não é de uma editora tão conhecida. Ah, sim. Esse aqui é bem melhor, tá? Assim, mais detalhado do que esse aqui, ó. Esse é mais detalhado. Ele é português mesmo, né? Então é legal que a língua nativa dele é português. Mas aí você lembrou bem, ó. Esse aqui tem também, ó. Tem bastante exemplo aqui, ó. Esse é baratinho, né? Da editora Baratinho Shed. é 35, 40 reais, 45, no máximo 50. Quando eu dou exegese do Novo Testamento, eu uso ele com os alunos. Ele é muito bom. Ele Muito bom. é muito bom. Não deixa você na mão, né? Agora só isso, professor. Não, bem lembrado. Eu não lembrava que ele tinha esses estrutura de... Tem um nome isso aí. A estrutura de... Que é parecido com o Chomsky faz aí, né? Mas ele ensina a fazer também. É diagrama, né? Estrutura de diagrama. Naquele software não é o Logos. No Logos tem também, mas tinha um outro software antigo que chamava BibleWorks. Aquele software BibleWorks tinha todo o Novo Testamento estruturado assim. No Logos também tem, mas é um pouco diferente a formação. Bom, está baseada nessa ideia que é bem interessante, né? Que a língua tem uma estrutura inata. E que mesmo que a gente fale línguas diferentes, existe uma estrutura meio que matemática, né? Que dá para encaixar todas as línguas, porque a visão do Chomsky é dessa propriedade inata. Porque ele fala assim, a gente já nasce com hardware e com software capaz de falar. Né? Não é só uma repetição, né, de comportamento, porque senão os animais também conseguiriam, e eles não conseguem, né? Bom, aí vem também um outro autor muito importante que está lá no curso do Fiorin. Eu já falei, os vídeos, assistam os vídeos lá que são muito, muito, muito bons. Você vai gostar mesmo.
José Luiz Fiorin falando do Emily Benveniste. Ele nasceu como Ezra Benveniste na Síria e aí se naturalizou francês, tá? Então trocou seu nome por Emily. Mas ele é o Ezra. Curiosamente é sírio, né? Então ele tem um pensamento de língua semítica inata, né? É um dos autores da linguística mais interessantes para a nossa questão exegética, por causa da teoria que ele faz da análise da enunciação, tá? Que aí, se você assistir os vídeos lá, você vai ver a explicação detalhada dessa teoria da enunciação. E se você pega essa teoria da enunciação aplicando para análise da narrativa, como a gente... Não sei se é nesse grupo aqui que eu dei o trabalho de exegese, não? Aquele trabalho de exegese foi aqui ou não? Ou é no mestrado? Uma hora a gente vai ter se não tivermos, vai ter um trabalho de exegese em que a gente pega a análise da narrativa, por exemplo. Aí nessa análise narrativa, esse trabalho do Benveniste é muito interessante para analisar as narrativas. Inclusive, nessas aulas do Fiorin, em uma das aulas ele pega um texto dos profetas, lá não sei se é Isaías, quem que é, ele faz uma análise muitíssimo interessante. E assim, não tem nada de heresia, nada de liberalismo, nada de desconstrução, porque ele está analisando uma narrativa, um enunciado, né? É muito bom, muito bom. Essa parte aqui ainda está no chamado estruturalismo, né? Vai ser muito interessante. Então, ali, apesar de ser grande especialista em língua europeu, comparativista de numerosas línguas antigas e modernas, o Benveniste somente consegue assegurar a divulgação de suas teses entre os linguistas após a publicação do primeiro volume de Problème de Linguistique, Linguistique Generale, né? A IA fica repetindo, às vezes ela pula aqui e repete, ó. Tá vendo? É Problème de Linguistique Generale. É o problema de linguística geral. Eu tenho em algum lugar esse texto, mas eu não sei onde. Então ele começa a ter dificuldade para divulgar propriamente o seu trabalho, né? Então demora um pouquinho para ele ser conhecido. Sua abordagem sobre a enunciação, né, desperta o interesse de filósofos psicanalistas, como foi o caso de Jacques Lacan, que em 56 solicitou a Benveniste sua colaboração no primeiro número da revista La Psychanalyse. Porque o que ele entende, também ligado a essa ideia de que antes de nós começarmos a falar, né, antes de nós emitirmos a fala, existe um enunciado, né, existe uma enunciação, existem categorias que fazem essa ligação entre a língua e a fala, a língua e o discurso, a língua e o enunciado. Então vai ser usado na psicanálise também, justamente porque nós usamos essas categorias psicológicas para elaborar os enunciados. E na análise, né, do enunciado, isso vai ser bem importante nos estudos exegéticos, por exemplo. Eu coloquei esse link ali também, então dá para vocês entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não, Universidade Federal, em algum lugar. Vai ter Benveniste Online. Você pode acessar também, tem grupos de estudo de enunciação. Então, ele vai ter os artigos sobre as línguas, né, os problemas de linguística, e em 70 suas posições vão ganhar terreno
devido a essa publicação nas revistas de linguística aí. A última publicação é esse texto, 1974, o ano que eu nasci, ele publicou o último texto aí, ó, Problema de Linguística Geral 2. Então, depois, se você quiser acessar, tá nesse site aqui, eu deixei esses slides todos estão lá na pastinha que eu coloquei para vocês, tá? Depois o Thiago vai compartilhar em algum lugar aí. Aí temos o pós-estruturalismo. Aí quando Satanás, os demônios do abismo começam a sair dos catacumbas do abismo. Abriu-se o poço do abismo, tem o texto de Apocalipse, e começou a sair rãs e animais peçonhentos. Foi nessa época aqui, no pós-estruturalismo. Bom, Derrida, o Jacques Derrida, ele vai escrever um texto chamado Gramatologia, é o principal texto em que ele vai discutir. Tem nessa coleção aqui também, tá? Eu não sei se eu tenho nenhum, eu acho que eu não tenho mais, não. Eu tinha, mas não sei onde foi parar. Essa coleção da perspectiva tem um livro de Derrida chamado Gramatologia, tá? É nesse texto que ele vai trabalhar o chamado desconstrucionismo. Por que ele chama pós-estruturalismo? Porque vai ser uma crítica a o que eles vão chamar de uma visão estrutural da língua, né? A língua é muito fechado no seu significado, esse próprio conceito de significado. Por isso que por que o Van Hooser dá o título do livro Há um Significado nesse Texto? Justamente ele está escrevendo este livro para mostrar que tem um significado no texto. O pós-estruturalismo, ou a desconstrucionismo, ou chamada análise do discurso, ela vai dizer que não tem um significado no texto. O texto é aberto. Então, o Van Hooser, ele vai mostrar como na história da linguística foi se mudando o conceito de significado. Então, o conceito lá mais antigo, desde os gregos, na Idade Média, é que o significado é dado pelo autor. Então, o autor tem uma intenção e o texto que ele escreve, ele tem um significado pretendido, certo? Depois, logo já no estruturalismo, mudou um pouco isso. Vocês vão ver, não sei se vocês já leram alguma coisa do Umberto Eco, né? Tem um texto que ele chama Interpretação e Superinterpretação. Tem outro texto dele que chama Os Limites da Interpretação. Esse aí mesmo, ó. Esse é muito bom, tá? Os Limites da Interpretação. E tem um que ele faz uma crítica ao desconstrucionismo, que chama Interpretação e Superinterpretação. De capa vermelha, não lembro a editora. Interpretação e Superinterpretação. Qual que é o debate que tem nesse livro do Humberto Eco? Porque o Humberto Eco já é estruturalista, né? Vai trabalhar na questão da semiótica e tal. E ele vai dizer assim, não, o significado, ele já vai dizer, como o próprio estruturalismo, o significado também não está no autor. Ele vai dizer, o significado está no texto. Então, quando eu estava estudando letras, por exemplo, lá em 2000 e bolinha amarela, 2008, acho que eu terminei. Ainda quando a gente estudava literatura, os professores falavam dessa história de que
o significado está no texto. Qual que era a ideia? A partir do momento que o autor escreve, ele já não tem mais controle sobre o texto. Então, quando ele escreve o texto, ele assume a identidade própria. Então, não importa o que o autor quis dizer. O texto pode dizer além do que o autor quis dizer, porque o autor não tem domínio sobre a língua nem sobre o texto para ser ele o referencial. Tá? Então, parte da visão de que o significado está no autor para o significado está no texto. Já é um problema para nós, né, exegeticamente, porque a gente sempre busca, o autor tem uma intenção, precisa saber a intenção do autor para saber o significado. Então, se o autor já não tem mais intenção, a intenção está no texto, então o texto já começa a se abrir, né? Porque ele pode ter significados além do que o autor quis dizer. O caso de Derrida vai um passo além. Então, o significado não está no autor, nem está no texto, nem está em lugar nenhum. Mas, no final das contas, vai estar no leitor, ou na comunidade interpretativa. Que isso aí mistura um pouquinho de existencialismo, né, com linguística. Porque já lá os existencialistas, né, eles já começavam a dizer coisas parecidas. O que importa é o que o texto significa para você. Não o que o texto significa no geral, mas o que ele significa para você. O Schleiermacher já vai escrever hermenêutica, né? Tem em algum lugar aqui também um livrinho bem fininho de hermenêutica do Schleiermacher, impossível de entender. Alemão, além de ser chato, é impossível de entender, né? É um livrinho dessa finurinha. Estou tentando entender ainda. Mas aquela ideia do existencialismo. O texto importa o que ele significa para você. Não existe um significado único. Então vai para esta linha. Então ele vai dizer que a gente não pode fixar o significado do texto, porque, olha, mas é que estou falando que o poço do abismo abriu, está pensando que é brincadeira? Ele fala que a gente tem que matar o logos. É essa palavra que ele usa. Nós temos que assassinar o logos. E ele vai levar para o lado do logos ser Deus mesmo, ser a ideia de Deus Deus tem que morrer mesmo. Ele vai pegar os conceitos. O Nietzsche, né? O Nietzsche morre antes do século XX, mas ele deixa as bases do século XX. Nessas bases, a morte. Só que, na verdade, o pessoal interpreta. Nietzsche propriamente não está falando que Deus morreu em si e tal, mas que, na verdade, nós matamos Deus dentro da própria. O niilismo, para Nietzsche, não é o que a gente pensa também, né? Ele fala que, na verdade, ele fala que os cristãos são niilistas, porque os cristãos negam a vida. Então, ao negar a vida, eles vivem um niilismo. Mas ele vai deixar as bases que o pessoal vai construir essa ideia da morte de Deus, tá? E o Derrida vai pegar bem essa ideia e ele vai fazer uma crítica que é um anticristianismo mesmo. E ele vai usar essas palavras. A ideia do logos tem que morrer. Porque a ideia do logos é a ideia de Deus. A ideia de um autor
de um significado fixo. Então tem que morrer essa ideia do logos para que haja liberdade de significado. Tá? Então, o que o Van Hooser vai defender no capítulo final do livro é o contrário. Ele vai dizer que só podemos ler os textos, não só textos bíblicos, hein? Ele fala que a melhor leitura é a leitura cristã com base num Deus trino, mesmo para ler outros textos. É o que ele vai defender no final desse livro aqui. Eu acho que eu coloquei lá para vocês o capítulo, não sei. Mas o capítulo é esse aqui, uma hermenêutica da cruz. Ele vai justamente colocar que toda leitura tem que ter Deus, mesmo leitura de outros textos. Que é justamente esse combate do pós-estruturalismo, da análise do discurso, né, dessa ideia da desconstrução. O que ele vai falar? Segundo esse sistema, não se trata de destruir, e sim de decompor os elementos da escrita para descobrir as partes do texto que estão dissimuladas. A metodologia de análise centra-se apenas nos textos. Em seguida, Derrida criou outros dois conceitos: a indecidibilidade, que mostra a impossibilidade de determinar aquilo que é forma no texto, ou fundo ideológico. Aí eles têm uma historinha que você desconstrói para construir de novo. A ideia é que você tem que achar os elementos subjacentes ao texto, e achando esses elementos subjacentes, você atribuir os significados, então é chamado também da resposta do leitor. Então lembra, lá atrás era o texto, era o autor que dava o significado, certo? Depois é o texto que tem o significado próprio. Aí, para Derrida e o pós-estruturalismo, é o leitor que dá o significado. Porque ninguém consegue ler um texto sem os pressupostos. E quem escreve também escreve com seus pressupostos. Portanto, ao escrever, o autor não consegue se libertar dos seus próprios pressupostos. E esses pressupostos vão fazer parte do texto que ele escreveu. E quem lê também não pode se libertar dos seus pressupostos, e aí ele vai ler de acordo com os seus próprios óculos. Então não tem como ler um texto e achar um significado único, porque o texto não tem esse significado, porque, por último, em última instância, ninguém pode ler nem escrever sem os seus preconceitos. Então, todo texto tem os seus pressupostos e toda leitura também tem seus pressupostos. E aí, então, ele vai dizer, vai entrar o conceito de diferença, né, que parte da análise semântica dos dois sentidos do infinito latino, diferir. Então, primeiro remete para o futuro tempo, segundo para a distinção de algo criado pelo confronto. Curiosamente, o Derrida era filho de família judia, mas não era religioso, né? Ele sofreu com a repreensão antissemita ali na Argélia, foi expulso do colégio por causa da redução das cotas para judeus. Só que ele não vai, lógico, defender nenhuma posição ortodoxa do judaísmo, porque também seria anular toda a interpretação judaica, né? Bom, só que ele coloca essa discriminação marcou profundamente sua lembrança recorrente às suas obras, né? Sua família mudou-se para a França em 49, fundou a Associação Jan Hus em 81 para os intelectuais dissidentes da Tchecoslováquia, chegou a ser preso em Praga após um seminário clandestino, mas foi libertado graças à intervenção de François Mitterrand.
Ele vai complicar, para você ter uma ideia, nem na exegese mais liberal ainda chegou Derrida, tá? Ainda a exegese, mesmo dentro do liberalismo teológico, está muito fundamentada num estruturalismo, nessa questão do texto ter um significado além do próprio autor. De vez em quando começa-se a entrar em alguma questão a respeito do leitor, tá? Eu vou fazer uma análise do discurso. E aí, só uma observação: se a análise do discurso, não é impossível usar ela. Por exemplo, você pode usar a análise do discurso para entender as influências que aquele autor sofreu de outros textos. Então, você faz uma análise histórico-cultural, você pode usar a análise do discurso nesse sentido de buscar quais são as influências subjacentes a um texto, mas não para anular o significado e dar o significado que você, como leitor, quer, mas sim para entender o significado que o autor quis dar, tá? Virou uma moda o pós-estruturalismo, mas ultimamente ninguém aguenta mais isso aí também, tá? Por quê? Por razões óbvias. Virou um pouquinho piada Derrida. E o pessoal brincava. Então todo mundo tira 10 na prova de Jacques Derrida. Porque ele não pode dizer que a resposta está errada, já que é o leitor que determina o significado. Então eu, como aluno, vou dizer que é o significado que eu quero. Ele não pode dar errado. Então ele tem que dar 10 para todo mundo. E aí, se você meditar de uma forma lógica, é o tipo daquela filosofia autocontraditória, né? Se você diz que nenhum texto tem um significado pretendido, então isso que você está dizendo é um significado pretendido ou não? Como que eu leio Jacques Derrida com a teoria do próprio Derrida? É autocontraditório. Então eu posso ler Jacques Derrida dizendo o contrário do que Jacques Derrida está dizendo. Ele está dizendo que o texto não tem significado, eu vou ler que ele está dizendo que o texto tem significado, já que o que importa é o leitor. Então é meio que palhaçada, na verdade, né? Que é muito bonito na academia, é muito bonito nos meios acadêmicos. Eu tenho um amigo meu que estudou lá na França, ele fez aquele chamado doutorado sanduíche, né? Faz uma parte no Brasil, uma parte fora. E ele falou, mesmo lá, esse pessoal, o Greimas, Derrida, ninguém aguenta mais essa análise do discurso, essa questão da semiótica, né? Porque virou uma coisa quase que esotérica, né? E aí começam a fazer, principalmente nos Estados Unidos, fazer olha, existe um significado pretendido. As pessoas só se comunicam e só se entendem porque alguém quer dar um significado quando fala e outra pessoa entende o significado. Aí eu brinco aqui com os alunos, se eu deixar na geladeira um bilhete, querida, traga leite, por favor, quando você passar no supermercado, aí quando ela chega, ela traz carne moída. Eu falei, não, mas eu pedi leite. Ah, mas você pediu leite, eu entendi que o leite vem da vaca. E se vem da vaca, vem da carne. Vem da carne, então já que eu não posso trazer a vaca, eu trouxe carne moída. O que eu vou fazer com ela? Vou internar, né? Achar um psicólogo, essa mulher tá doida. Porque quando eu digo traga leite,
Eu nem preciso falar que é uma caixinha de leite, eu nem preciso falar onde ela foi comprar, eu não preciso falar quase nada. Só essa frase, traga leite, ela vai saber que é 1 litro de leite, ela já vai saber que é na caixinha, né? Existem referenciais, entendeu? Existem alguns referenciais que são pretendidos tanto por quem emite um enunciado quanto quem ouve, senão seria impossível a comunicação. Então, quando eu estou lendo esse pessoal da linguística, mesmo o Saussure, tá, e outro, porque o Saussure vai também falar, a língua não é a realidade, é um recorte da realidade. Aí eles vão dar exemplos de frases. Mas as frases isoladas, elas até parecem ter significados múltiplos. Mas dentro de um contexto maior, esses significados vão se reduzindo. A maioria dos exemplos que o Saussure dá no curso de linguística, e de outros estruturalistas também, e pós-estruturalistas também, são de sentenças isoladas, que podem ter significados múltiplos, já que a língua tem a chamada polissemia. Mas essa polissemia ela vai se reduzindo dependendo dos tipos de texto. Então, os gêneros literários também são. Lógico que tem mais polissemia numa poesia do que numa narrativa. Mas as polissemias, como exemplos, muitos dos exemplos do Saussure são só palavras isoladas. Às vezes nem uma sentença. Ele pega uma palavra e vai falar que a palavra tem vários significados. Só que, num contexto maior, essas multiplicidades de significados elas vão se estreitando, né? É lógico, quando nós fazemos análise exegética, muitas questões são difíceis por causa da distância histórica, mas elas vão se eliminando à medida que a gente vai fazendo uma chamada análise histórica, ou contextual, né? Contexto imediato, contexto histórico. Nem todas se eliminam de uma vez, mas muitas vezes elas não se eliminam porque existe um confessionalismo, né? Uma teologia que atrapalha o significado. O cara já tem um pressuposto teológico que vai atrapalhar o significado. Então, já como na linguística sempre, né, em outras ciências, já meio ultrapassado essas tentativas do pós-estruturalismo. E só que engraçado que não entrou muita coisa no lugar, a linguística ficou meio perdida nessa história, virou uma coisa até meio mística, né? No meu TCC, em letras, eu fiz análise do discurso crítica no Código da Vinci. Então, usei análise do discurso para fazer uma crítica no livro do Dan Brown. Então, dá para usar isso aí contra eles mesmos, né? Para entender, por exemplo, o pensamento subjacente ao livro do Dan Brown, que eu demonstrei justamente que o pensamento subjacente era o pensamento pagão, anticristão, né? E aí eu lembro que o professor ficou meio perturbado, né? Porque eu usei um livro que ele defendia muito, ele estava na banca lá, aí ele não achou o argumento que ele usou assim, o seu livro está muito erudito, seu TCC está muito erudito, e o autor escreveu só um romance, ele não está preocupado com essas questões. Aí eu mostrei no livro, tinha no início do livro está escrito assim, todas as referências arqueológicas, linguísticas,
históricas são verdadeiras, né? Aí depois abri em outra parte que dizia, os manuscritos do Mar Morto encontraram muitos textos do Novo Testamento que iam contra os textos canônicos. Olha, professor, já está contra o que ele falou, não foi encontrado nenhum manuscrito no Novo Testamento nos manuscritos do Mar Morto. Tem um manuscrito só, que é uma hipótese que estava lá, mas um fragmento. Então, ele já está indo contra, e outro problema, que ele está tentando fazer uma desconstrução canônica, e se ele não tem condições de fazer esse questionamento, por que que ele escreveu falando que todas as referências históricas e arqueológicas eram verdadeiras, né? Aí ele ficou com aquela cara de não saber o que falar, tá bom, tal, deixou quieto e vamos que vamos. Porque existe esse elemento, né, que você pode usar até para fazer essa referência do que tem por trás daquela teoria crítica, daquele pensamento. Mas daí para dizer que um texto não tem significado, né, e que o significado é dado pelo leitor, virou uma comédia, uma piada dentro das percepções mais, questões mais epistemológicas mesmo da filosofia, né? Existem significados, existem intenções, e aí o pessoal acabou indo para o outro lado das intenções do autor mesmo. Muito bem. Isso a parte linguística, tá? Existem diferentes conceitos também de gramática quando nós vamos trabalhar com a linguística. Isso pode ajudar a gente a entender também os textos bíblicos, tá? Existe a chamada gramática tradicional ou gramática normativa, que é essa gramática mais escolar. Esse pensamento da gramática tradicional está ligado ao pensamento clássico, tá? É o pensamento clássico, quando a gente falamos da Grécia e de Roma, os gregos e os latinos, que influenciaram o pensamento medieval e que influenciaram as primeiras gramáticas da história, que são tardias, século 13, 14 depois de Cristo, as gramáticas das línguas europeias. Existiam gramáticas final do século III e IV, tirando as discussões gramaticais de Aristóteles, dos estoicos e de Platão, que eram mais reflexões filosóficas, começa a se escrever algumas gramáticas mesmo, né, dentro da tradição grega. E principalmente entre os alexandrinos, tá? Os alexandrinos vão pegar certos conceitos dos estoicos e eles vão começar a fazer certas discussões gramaticais. Inicialmente, muito elementares, mais ligados à morfologia, à fonética, ao estudo da origem das palavras, mas não tinha nada de científico, tá? Eram só reflexões da própria língua grega. O Dionísio, né? Depois o Apolônio, vão fazer as discussões. O Apolônio vai fazer uma discussão mais na parte sintática também. E o Dionísio vai fazer da parte morfológica. Os alexandrinos tinham já um preconceito subjacente, tá? Porque eles entendiam que tinham que difundir a cultura grega e até forçar a cultura grega sobre os outros povos. Mais ou menos o próprio pensamento de Alexandre, o Grande. A gente vai conquistar os povos e impor a língua e a cultura grega.
Foi o que Alexandre fez. Isso ficou bem presente nos alexandrinos. Nesse afã de impor a cultura grega, qual era a cultura grega? Que também a cultura grega é bem ampla. A própria língua grega tinha diferentes ilhas que falavam dialetos diferentes. Você tinha os Aeolians, que falavam o eólico. Você tinha a própria ilha de Lesbos, se falava um grego chamado Lesbos mesmo. Você tinha o ático, que era a língua mais da literatura, hoje a gente chama de clássica, mas era o ático, era o século VI, uma espécie de era de ouro da literatura grega. Este ático, que se misturou, na verdade, com o eólico, para formar os primeiros alfabetos, porque existia uma concorrência de alfabeto. O alfabeto chega na Grécia por volta do século IX. Mas eram vários alfabetos, tá? Tinha o alfabeto da ilha de Naxos, tinha o alfabeto ateniense, tinha um alfabeto eólico. O alfabeto que prevaleceu foi o ático jônico. Tinha o jônico também, que é um outro dialeto. Inicialmente o grego se escrevia da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. É chamado bústrofon, esse tipo de leitura, né? Escrevia assim, e a letra ia invertendo também. Até se estabiliza mais ou menos no século VI o alfabeto ático-jônico, ou iônico. E nessa estabilização, principalmente a literatura do ático prevaleceu. Só que a língua grega mudou. Ela passou a ser a koiné. Em 330 a.C. até 330 depois de Cristo, o que prevaleceu foi a koiné, que era uma mistura de ático-jônico com um pouco de dórico e outros dórico também era um outro dialeto. E a mistura de outras línguas, porque o Alexandre não era grego, né? Ele era macedônio, então se mistura com o macedônio também. E com a língua dos soldados que se misturavam também, vinham de vários lugares da Grécia. Filipe II Macedônio uniu os gregos macedônios e todas aquelas ilhas. A koiné é uma mistura disso que está lá por volta de 330. A gente encontra Aristóteles na transição. Ele está escrevendo em ático já com elementos da koiné. E aí dá para frente, todo mundo que escreve em koiné. Até os alexandrinos perturbarem a vida do mundo, do povo e da humanidade. Porque eles achavam que esta língua koiné era uma língua inferior. Por que eles achavam que era a língua inferior? Porque eles estão comparando com a literatura. E a literatura, para os gregos já na época, era Homero como parâmetro. O Aristóteles vai discutir justamente na poética de Aristóteles Homero como uma espécie de padrão literário e os outros textos áticos, que vão ser os padrões de literatura. Então, em uma educação grega, que está naquele livro Paideia, né? Um livrão do Verne lá, e existiu uma educação grega. Essa educação estava voltada para o estudo dos clássicos de Homero e dos outros textos áticos. Então, os alexandrinos e outros grupos
começaram a defender um aticismo contra a Koiné. Então, a Koiné era considerada a língua inferior, a língua do povão, né? E a língua clássica de Homero e do Ático era a língua superior. Então, existia um movimento aticista, do século II até, pouquinho depois, até do Novo Testamento. O Novo Testamento nasce na Koiné, nesse debate aticista. Curiosamente, aqueles que tentavam forçar um aticismo acabavam escrevendo em Koiné. Você não consegue escrever a não ser na língua que você vive, tá? Então eles tentavam forçar um aticismo, mas o Koiné estava presente no próprio escrito deles mesmo. Quando os romanos eram educados, eles também eram educados dentro dessa perspectiva. Então, as elites gregas e romanas também eles estudavam dentro dessa perspectiva. Qual era a perspectiva? Bom, a língua superior é a língua dos clássicos, de Homero e dos outros clássicos, né? Homero, Xenofonte, Heródoto, os autores clássicos, né? Então, a Koiné é inferior. A Koiné é a língua do povo, do povão. Essa, para nós, é inferior. Os latinos, então, também foram educados, entraram nesse movimento aticista. E a Koiné era considerada inferior. Só para você ter uma ideia, até hoje existe este preconceito. Que isso entrou na Idade Média, né? E entrou no pensamento europeu. Muitas introduções ao Novo Testamento vão dizer que o Novo Testamento é uma língua inferior, né? Inferior à minha avó, né? Não tem nada de inferior. É uma Koiné riquíssima, com elementos do dórico, do ático, da própria Koiné e com elementos semíticos. Por que até hoje não se estuda o grego Koiné? Nas universidades, tanto do Brasil e do mundo inteiro. Né? Do mundo inteiro. Não se estuda 660 anos de uma língua desprezado pela academia. 660 anos de uma língua. De 300 antes de Cristo a 330 depois de Cristo, são 660 anos de uma língua. Também o bizantino, que tem influência koiné, e o grego moderno, que tem influência koiné, também não são estudados na academia. Só estuda Homero e os chamados clássicos, que é o ático, né? E aí alguma literatura poética lá de Lesbos e raramente em dórico em outras línguas. Por causa desse preconceito de uma espécie de gramática tradicional, né? E que influenciou toda a literatura medieval também. Só foi ser eliminado esse preconceito com os estudos da Reforma e do pós-Reforma, né? Porque os bizantinos vieram para a Itália e ensinavam Platão e o Novo Testamento grego, que eles que dominaram esse pensamento. Alguém ia falar uma coisa? Levantou a mão? Que eu fiquei sabendo recentemente que a UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, lançou uma especialização em grego koiné. Bem recente, ano passado. Mas é um programa bem curto, bem curto, bem curto. Mas tem, assim, a Universidade Federal de Minas Gerais, com o professor Jacinto, a professora Olívia, o pessoal da UFRJ, tem um pessoal que tem os estudos em koiné mesmo, tá? Cadê a gramática do professor Jacinto? O professor Jacinto é um gênio. Aqui, ó. Professor Jacinto. Helênica é a professora Jacinto Brandão, a professora Olívia e a Celina aqui, ó. Da Universidade Federal de Minas Gerais.
o FMG. Esse pessoal mas é muito erudito no grego, e o trabalho da Maria Olívia foi sobre o manuscrito que está na Biblioteca do Rio de Janeiro, que é o 2437, que é um manuscrito em grego do Novo Testamento, começa em Mateus 19 e vai até João. É que a ordem acho que está diferente. Mas eu tenho contato com o professor Olívia e com o professor Jacinto. O professor Jacinto escreve sobre a Epopeia de Gilgamesh, Enuma Elish, ele sabe acadiano, garítico, todos esses negócios aí. Dos poucos que estuda, porque o pessoal da USP aqui não estuda nem mais nem a pau, né? Quando eu fiz uma matéria lá no doutorado, que é a gramática histórica do grego, com o pessoal do grego, eu que apresentei o seminário sobre a Koiné. Ninguém queria apresentar, que não existe nenhuma disciplina dentro de toda a grade lá para estudar. Então, existem alguns pequenos grupos que estudam. Fora do Brasil, estuda. Meu orientador conta a história engraçada. O rapaz apresentou um projeto de pesquisa, não sei se mestrado, doutorado aqui na USP, sobre o grego do Novo Testamento. Aí foi rejeitado aqui. Ele apresentou em Oxford, foi aceito lá em Oxford, o mesmo projeto. Obrigado, USP, né? Obrigado, USP. O menino foi para Oxford. Eu tenho um colega que fez doutorado, esse doutorado sanduíche, que ele fez sobre Efésios. Mas ele conseguiu fazer aqui na USP sobre Efésios, deu 2 volumes o trabalho dele. Ele conseguiu porque o orientador dele permitiu tal lá. Mas não é só no Brasil também não, tá? No mundo inteiro, dificilmente você vai ver estudar Koiné, nem texto bizantino, nem grego moderno. Que é justamente, por exemplo, o grego, a Koiné, o bizantino moderno, tanto que o grego moderno é chamado de neo-helênico, né? Ou demótico. Quiseram impor um grego mais erudito na Grécia e não pegou. E o que pegou foi o grego com mais influências da própria Koiné. O que mais ia falar? Então, tem uns grupos aí na Universidade Federal do Rio. Esse grupo do UFMG também, acho que na UERJ também tem. E de hebraico também, né? Tem alguns grupos na. O professor Jacim também estuda hebraico, é muito bala. Quem ia falar? Robson? Perguntou. Sou eu. A Septuaginta foi escrita no Koiné, toda ela, ou tem alguma variação? Ela foi escrita em Koiné, mas a história da Septuaginta ela é muito, muito problemática. Então, um estudo interno revelou que ela tem vários diferentes autores, né? E vários diferentes tipos de grego. Então, por exemplo, o texto do Pentateuco é um grego mais bem elaborado, né? O texto dos profetas de Daniel é muito. Percebe-se que o tradutor não conhecia muito grego, né? Então a história da Septuaginta, na verdade, ela vai desde o 4º século antes de Cristo até o 4º século depois de Cristo. Nunca existiu aquele mito de que 72 anciãos em 72 dias traduziram o texto. É uma lenda que existe numa chamada Carta de Aristeias. O que a gente conhece como Septuaginta é a 4ª coluna da Hexápla de Orígenes, que ele fez uma compilação dos textos que ele tinha e fez essa 4ª coluna, e ela virou um padrão depois, mas circulava vários textos diferentes. Então tem diferentes tipos de grego. Então, o Pentateuco está um pouco melhor, os outros estão muito fragmentados, diferentes tradutores, às vezes, no mesmo texto.
mas ele é um koiné diferente do koiné do Novo Testamento. A Septuaginta tem mais influência semítica do que o grego no Novo Testamento. O grego no Novo Testamento é um grego mais natural do que o grego da Septuaginta, tá? É um grego mais fluido. Mas também tem variações, tá? Você tem mais ou menos influência semítica, mais ou menos proximidade com a literatura da koiné da época. Na introdução do livro do Wallace, vocês devem ter o Wallace. Acho que eu mandei para vocês alguma coisa aí também. Aqui. Ele faz um infográfico mostrando as diferenças, né, o que é o grego do Novo Testamento. Tem um desenho, acho que tem um slide meu aí. Mandei para vocês. Aqui, ó. Ele faz esse gráfico aqui, ó. Esse triângulo seria o Novo Testamento e os círculos seriam as influências que o Novo Testamento tem, mais ou menos em cada área, né? Depois ele faz um outro quadrozinho aqui, ó. Então, um koiné mais literário e um koiné menos literário, mais semitizado e menos semitizado. O mais semitizado está Apocalipse lá, ó. Depois o próprio Marcos, né? 1º, 2º, 3º João, 2ª Pedro. Aqui o mais coloquial seria Mateus, as cartas paulinas, né? E o mais literário, Hebreus. A Septuaginta foi escrita primeiro do que o Novo Testamento? Sim, tem poucos manuscritos antes de Cristo, são uns fragmentos bem pequenos. A maioria dos manuscritos são medievais, né? Alguns textos foram encontrados em Qumran, mas não significa que todo texto grego que se encontra é Septuaginta, tá? Porque, na verdade, a Septuaginta virou uma ideia meio que mitológica de uma... a história diz respeito, na verdade, só ao Pentateuco, que circulava várias versões gregas diferentes na época dos apóstolos e depois que Orígenes fez uma espécie de recensão. Ele pegou os textos que ele tinha em grego e fez uma crítica textual e uniu num texto só na quinta, né? Quinta coluna da Hexapla. E isso virou um padrão depois medieval, tá? Mas a história mesmo da versão grega não tem uma versão grega só, tem várias versões gregas que circulavam. A gente conhece o texto de Teodosião, mas existia um texto proto-Teodosião. Existia o texto depois de Áquila, né? Existiam várias variações da versão grega. No livro do Edson Francisco, Manual da Bíblia Hebraica, tem uma parte que ele fala da Septuaginta lá para entender toda a história. Tem um livro Tem livro aqui. A Bíblia de Jerusalém traz... Esse, ó, se quer saber sobre a Septuaginta, o livro da Vida Nova, convite a Septuaginta de Moisés Silva. A Vida Nova me deu esse aqui. A Bíblia de Jerusalém traz mais 2 capítulos, o livro de Daniel. 13 e 14. Mas não estão todos os textos da Septuaginta lá, tá? Eles só tá um acréscimo a Esther e o acréscimo a Daniel no começo lá e depois no final, né? Capítulo 12, o capítulo 13 e 14. Que é a história de Bel e o dragão, Isso. e a história de Susana. Mas a Septuaginta, você tem muito mais livros que não estão na Bíblia Católica, tá? O cânon católico é um cânon inventado que não tem nenhuma tradição que segue aquele cânon. É um cânon inventado em 1546 no Concílio de Trento. Ele não segue o cânon da Septuaginta, não segue o cânon
da Vulgata também, porque a Vulgata também tem mais livros. Eles inventaram um cânon doido lá em 1546, mas a versão da Septuaginta, cadê na Septuaginta? Tá em algum lugar. Aqui, ó. Então, a Septuaginta mesmo, se fosse pôr o mesmo cânon, é muito mais livros do que tem lá na Bíblia Católica. Dá para você entrar no site do Codex Sinaiticus, e aí você vai ver os vários livros que tem lá na. Quer ver? Aqui é o índice. Ó. Você pegar o índice da Septuaginta, tem muito mais livros que não tem lá na Bíblia Católica. Aqui, ó. Macabeus. Na Bíblia Católica tem 1 e 2, né? Aqui tem 3 e 4. Macabeus 3 e 4. Não tem na Bíblia Católica. Esdras 1 e 2. Tem aqui, não tem na Bíblia Católica. Um monte de livro que não tem, não. A Bíblia da Etiópia, sei lá, ela tem mais livros. Etiópia, Ela tem. Bastante livros. Ela é em guês. A língua é guês. É um etíope mais arcaico. Ela tem outros livros, né? Ela não tem os mesmos livros. Vai ter Enoque, né? Livros de Enoque, de Esdras, alguns livros que foram preservados na tradição etíope ali. Mas todos esses livros são livros pós-proféticos. Eles surgiram no chamado período interbíblico. Eles não tinham no cânon. A gente tem o cânon judaico já no prólogo do Ben Sirac. Ele já fala da divisão tríplice da Bíblia hebraica. O meu avô, ele fez o comentário sobre a lei, os profetas e os escritos. Este Torá, Nevim, Ketuvim, é a divisão da Bíblia hebraica que a gente tem até hoje, que Jesus cita em Lucas 24, 44. Tudo que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Esses salmos representam o primeiro livro do Ketuvim. Então, Jesus já usava uma Bíblia proto-massorética, né, que já tinha divisão em 3 partes com esses 39 livros que a gente usa. Não eram os 39 porque os livros eram agrupados. Então, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias, primeiro e segundo Samuel, os 12 profetas eram um rolo só, mas já havia um cânon com esses mesmos livros que a gente usa, está lá em Lucas 24, 44, está no prólogo do Eclesiásticos, né? O prólogo de Eclesiásticos é de 190 a.C. Então já tinha um cânon hebraico. Depois, no período interbíblico, foram produzidos esse material chamado apócrifo ou pseudoepígrafe. Bom, mas só para voltar aqui, essa história, então, da gramática tradicional acabou prejudicando e até hoje prejudica os estudos exegéticos nesse preconceito de uma espécie de elite greco-romana, que aquilo que não se adequava aos padrões daquela elite era considerado inferior, tá? Então a gramática tradicional, ou chamada gramática normativa, não é que ela não pode ser estudada, mas ela começa a colocar muitos elementos de uma norma padrão baseado numa estrutura daquelas elites greco-romanas e passou depois para a Idade Média e chega até hoje, né? O gramático, ele não estuda o fenômeno da língua, ele estuda
a língua padrão e ele impõe essa língua como norma e deve ser usado na escola sem problema, mas não deve ser usado como uma análise literária, porque a literatura não está baseada numa gramática tradicional ou só num padrão literário, entendeu? Nós vamos ter a gramática histórico-comparativa, que é essa ideia de fazer a comparação de línguas de origem comum. Então, daí vão surgir aqueles chamados troncos linguísticos, né? No caso do Novo Testamento, a gente estuda dentro do tronco do indo-europeu, e no caso do hebraico, a gente estuda dentro do tronco semítico. Então, o semítico também é chamado de afro-asiático, ou camito-semítico, porque também pode envolver algumas línguas camitas, tipo o próprio egípcio, né? Então, essa gramática histórica comparativa, ela começa até desde o século XVII, mais ou menos, alguns grupos franceses começando a comparar línguas parecidas. Existia uma limitação, né, o chamado Pot Royal, na França, de estudar italiano, latim, grego, francês, alemão. Estava meio limitado esse estudo comparativo, porque não se conhecia outras línguas, mas mesmo assim eles conseguiram produzir um material interessante de uma linguística comparada, que era mais difícil, né? Por exemplo, os gregos não comparavam outras línguas, eles fizeram as gramáticas comparando a sua própria língua, né? Os latinos também faziam comparação na sua própria língua, alguma coisa do grego. Mas então esse histórico comparativo vai depois também influenciar o próprio Saussure, porque um dos cursos que o Saussure dava era de sânscrito. Ele dava um curso de sânscrito, imagina. O camarada sabia muitas línguas, né? E aí, nesse estudo do sânscrito, ele começou a perceber também as semelhanças entre outras línguas, e foi nascendo, então, esse estudo. Hoje é matemática, essa matéria que eu fiz, gramática histórica do grego, é praticamente uma matemática. Você tem várias leis da fonética, né? A lei de Green, a lei do Osthoff, várias leis gramaticais que você consegue aplicar no estudo histórico da língua, comparando as línguas para ver de onde veio uma palavra. Um estudo muito sofisticado, tem muitos símbolos fonéticos. Se inventou um alfabeto, né? Na verdade, uma notação alfabética chamada IPA, International Phonetic Alphabet, para fazer a notação, não a notação, é notação. Fazer como você transcreve qualquer língua do mundo nesse IPA, que chama IPA. Então tem uma tabela lá com vários símbolos, é baseado no alfabeto latino, mas com vários símbolos diacríticos para fazer a anotação dessas línguas, tanto antigas quanto mais novas. Então, essa gramática comparativa. A gramática estrutural, né, também associada ao Saussure ali, procura descrever uma estrutura gramatical das línguas, vendo como um sistema autônomo, cujas partes organizam uma rede de relações de acordo com as leis internas, as leis inerentes ao próprio sistema da língua. Depois a gramática gerativa que a gente falou, relacionada a Chomsky, tá? A natureza da linguagem relacionada à estrutura biológica humana, e a teoria linguística passa a ter o objetivo de explicar o funcionamento do órgão mental
se dá através da experiência do indivíduo em contato constante com a língua da comunidade em que nasceu. Então é chamada gramática gerativa. Tem outros conceitos, né, gramaticais. Então, tem os eventos da fala, a estrutura gramatical, as pessoas que participam, né, da língua, o contexto discursivo, várias formas diferentes que você pode trabalhar a língua. Então, existe a chamada gramática cognitivo-funcional, que vai analisar a estrutura gramatical, ficou errado aqui, assim como as gramáticas estrutural e gerativa, mas também analisa a situação de comunicação inteira, propósito do evento da fala, os participantes e o seu contexto discursivo. Então, essa é chamada gramática cognitivo-funcional. Muito bem, senhores. Tem aqui uma outra parte que eu vou falar, mas eu vou deixar para um próximo encontro, tá? Só para a gente não começar e depois ficar muito pela metade, então a gente encerra aqui nessa parte. Na próxima vez a gente vai falar de Wittgenstein e de alguns outros estudiosos sobre a linguística que tem uma relevância para a exegese. Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer para a gente encerrar hoje. Miguel, os livros são diferentes. A ordem dos livros na Bíblia hebraica é diferente da protestante. Quando que Sim. isso mudou? Quando que mudou o quê? A Mudou ordem. da ordem do Isso, hebraica para para... É católica? Ou a católica segue uma linha quase igual à protestante. Só tem mais livros. a Bíblia protesta, as Bíblias do Ocidente, vamos dizer assim, pegaram a influência em parte da Septuaginta, em parte da Vulgata, tá? Tirando a questão dos apócrifos. E ela foi feita com base numa estrutura literária dos livros. Os judeus fizeram de acordo com a ordem mais histórica, mas está muito bagunçada a ordem hebraica, em termos cronológicos e literários também meio bagunçado, tá? A Torá tranquila, mas depois da Torá vem tudo, eles chamam de profeta, vai de Josué a Malaquias, então mistura que a gente chama de histórico com profético. Aí tem profeta que está nos escritos, Daniel está lá nos escritos, Esdras e Neemias está nos escritos também. Eles vão chamar de profetas anteriores, né? E profetas posteriores. Eles vão dividir de Josué a Malaquias, mas tem livro que está lá no Ketuvim. Daniel está no Ketuvim, Esdras e Neemias está no Ketuvim, Esther está no Ketuvim, que aí eles vão ter uma divisão do Ketuvim que chama Megilot. Eles vão dividir. Não é muito organizada só essa organização. A nossa organização, ela é melhor organizada em termos literários, tá? Tem a lei, depois os históricos, são históricos mesmo, né? Daí os poéticos, depois os proféticos, profetas maiores e profetas menores. É uma divisão mais literária. Nenhuma delas é cronológica. Nenhum cânon segue uma cronologia. A ortodoxa segue a mesma católica? Qual ortodoxo? Tem várias Tem igrejas várias? ortodoxas. A Isso eu Igreja não sabia, Ortodoxa mas tem várias, Grega, né? tem a Igreja Ortodoxa Síria de linha nestoriana, você tem a Igreja Ortodoxa Síria de linha jacobita, você tem a Igreja Ortodoxa Russa, você tem a Igreja Etíope, né? É uma Igreja Ortodoxa Etíope. Quem mais? Você tem a Ortodoxa Armênia. Tem muitas igrejas ortodoxas diferentes. Tem muitos cânons nas tradições, né? A tradição grega também tem outro cânon diferente. Mas o cânon que a gente tem citado na própria Bíblia é o cânon
proto-massorético, né? Que é a lei, os profetas e os escritos. Os outros foram acréscimos a este cânon hebraico. Então, e eles não têm um referencial, por exemplo, nem na história. A Igreja Católica fala, a gente está seguindo o cânon grego. Mas que cânon grego? Esse cânon grego vocês seguem, nunca ninguém, uma igreja seguiu. É só entrar no sinaiticos.org que você vai vai ver os manuscritos do cânon da Septuaginta dentro do Códex Sináitico, que vai ter todos esses livros aqui, né? Da, da Septuaginta. Se você comprar, aqui eu não tenho a Vulgata aqui. Comprar a Vulgata, você vai ver que tem segundo e quarto Esdras, vai ter no cânon latino. E também a Vulgata é uma história sem fim, né? Porque a Igreja Católica teve que fazer uma outra Vulgata, chama Vulgata Clementina, porque ninguém mais sabia o que era a Vulgata de Jerônimo. Jerônimo fez a Vulgata, não colocou os apócrifos. Jerônimo não colocou apócrifo. Ele traduziu Tobias e Judite separadamente. Mas no cânon dele falou, vou seguir o cânon massorético. E não vou traduzir da Septuaginta. Foi criticado o Jerônimo. Todo mundo fazia tradução a partir da Septuaginta. O Jerônimo falou, não, a verdade está na verdade hebraica. Ele falava que o hebraico é mais profundo e mais rico do que o grego. Só que a igreja medieval pegou a Vulgata e foi da Vulgata. Então o cara acrescentava coisa, fazia anotação, ninguém mais sabia o que era a Vulgata de Jerônimo, já não era mais a Vulgata. Aí a igreja faz a Vulgata Clementina para unificar o texto latino, né? Tem no livro do Edson, esse aqui, a Septuaginta, tem um outro livro aqui sobre a Septuaginta também. Isso é de tradição católica, a Bíblia Grega do CT, da Edições Loyola. Eu não sei se vocês já tiveram crítica textual, não? Não, né? Não. Amém, irmãos? Mais alguma questão dentro do que a gente falou? Outras questões? Então, até mais. Deus abençoe a todos. Tiago, cadê o Tiago? Tá vivo aí para fechar? Pode clicar para sair, que aí fecha tudo aqui.